Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Famílias da Bíblia. No capítulo 5 de Gênesis, a partir do verso 1, nós vemos o seguinte: Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Ou homem, porque essa é uma versão da Bíblia mais atual. Mas Deus deu o nome homem para o homem e para a mulher. Por isso Deus não é machista. Ele trouxe já essa unidade, já no nome em que Ele deu para nós. Continuando no versículo 3, com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enós. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enós tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enós viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. E paramos aqui. E porque eu li toda essa genealogia, nós vemos que as pessoas viviam muito, não é mesmo? 900 anos, 800 anos. Quem menos viveu, na verdade, aqui foi Enoque, né? Ele viveu 365 anos. E interessante que ele foi a pessoa que viveu em comunhão com Deus. Deus levou ele. Ele não morreu naturalmente como os outros seres humanos, mas Deus o levou. Veja que a pessoa que mais estava conectada com Deus foi antes. Por que será? Provavelmente ele já tinha aprendido o que precisava nessa vida e não precisou viver mais 600 anos para entender. E o que eu quero refletir com você aqui é sobre o tempo. Essas pessoas aqui tinham muito mais tempo disponível de vida para poder se consertar com Deus, para poder ter comunhão com Deus. Veja, ele viveu 65 anos. Aí então que ele começou a ter comunhão com Deus, mais 300 anos. Mas se alguém hoje só conhece a Deus aos 65, é tarde demais? Não, nunca é tarde demais para se conectar a Deus, mas já passou uma vida, né? Na nossa expectativa de vida hoje em dia. Não tem mais 300 anos para passar com Deus aqui. Tem eternidade para passar com Ele, mas aqui nessa terra não. Nós não temos 900 anos para nos consertarmos com os nossos parentes, com as pessoas com quem a gente magoou, para perdoar quem nos magoou. A gente não tem 900 anos para esperar a pessoa vir pedir perdão. Eu tenho que perdoar, liberar o perdão e parar de carregar dores. Eu tenho que ir lá e pedir perdão quando eu sei que eu devo. Eu tenho que me afastar de quem não me faz bem, porque eu não tenho 900 anos para ficar andando do lado de quem me faz mal. Enfim, aqui o tempo urge. Nós precisamos ser mais atentos. Não dá para a gente viver
como se as coisas passassem muito devagar, porque não, aqui a vida não passa mais tão devagar. A nossa expectativa de vida maior é 100 anos, certo? Se for muito bem. E mesmo assim, os últimos anos já não são legais. Já não são de vitalidade e de disposição. E enfim, como você está administrando o seu tempo? Você já parou para pensar nisso? Tudo que você precisa deixar em ordem, que você não tem muito tempo para esperar. Especialmente em relação à família. O que você tem que ensinar para os seus filhos agora? Não dá para esperar eles crescerem para ensinar valores, eles precisam aprender já. Ou para quem você tem que pedir perdão, para quem você tem que contar a verdade, talvez você esteja escondendo algo sobre a família dos seus filhos. Quantos pais não contam a história dos seus avós, a história dos antepassados, porque tinha algo de ruim, aí não compartilham com os filhos, mas aí esses filhos, como eu já expliquei em outro momento, podem acabar honrando na dor aquelas pessoas que foram excluídas do sistema familiar, que ficaram, de certa forma, esquecidas, que tentaram esconder a memória dessas pessoas. Alguém vai tentar honrar essa memória escondida. E pode ser os seus filhos, que vão tentar honrar a memória daquele vô, daquela avó, daquele antepassado, que todos tentaram esconder a história dele porque ele magoou alguém, porque ele fez algo de errado. Nós precisamos nos atentar. Não temos mais 900 anos para fazer as coisas certas. Mas nós temos o dia de hoje, o dia de amanhã, os próximos dias, meses e anos para fazer as coisas do jeito certo. E aí, você toma essa escolha de fazer o melhor por você, pela sua família, sabendo que o tempo é escasso? Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a sabermos administrar o nosso tempo com sabedoria, principalmente para as coisas que são essenciais, para o relacionamento com o Senhor, para o relacionamento com a família, para aquilo que precisa ser resolvido. Me ajuda a administrar bem meu tempo. Eu reconheço que eu não tenho todo o tempo do mundo para viver aqui nessa terra, mas o tempo que ainda me resta eu peço, me ajuda a usá-lo com toda a sabedoria do Espírito Santo, do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.